Pessoal, a gente começa hoje a série sobre família. Mas essa é a série que mexe com a nossa comunidade, a série que traz um monte de questionamento para dentro de si, né? Nós acabamos nos questionando o reflexo da família. E a nossa série chama Família, o Microcosmo da Graça. Eu e Marquito, falando no Marquito, acabei de falar com ele no WhatsApp aí antes de começar o culto, ele mandou um abraço a todos. Ele está pregando hoje num culto lá em Orlando, tá bom? Por isso que também não está aqui. Ele também simplesmente pregou 2 vezes seguidas, de manhã e agora à noite, né? Na igreja do J. Baum. Mandou um abraço a todos aqui. E aí, então, eu e Marquito conversando durante essa semana, uns 15 dias atrás, tentando fechar aí, e durante essa semana também, antes do carnaval, fechar a mensagem, fechar a série. Algumas perguntas, a gente acabou fazendo um brainstorm, né? Por que família é um tema que traz tanta polêmica para a gente? O que é que está por detrás da família, da constituição família, que para nós é difícil de fazer uma gestão? E algumas perguntas que a gente levantou, por exemplo, qual é a importância, qual é a razão da existência da família? Será que em algum momento, não sei vocês, mas a gente falou algumas perguntas que a gente já fez. Por que é tão importante a família e por que ela é tão combatida? Porque tem gente que ama e outros que odeiam. Por que a família, de certa forma, se tornou um tabu? Por que tem algumas coisas que na família não mudam e outras acaba-se o contexto social dizendo para nós que ela tem que mudar? Por que a família é tão requisitada, tão odiada ao mesmo tempo? Quanto porquê, né? Um monte de pergunta veio para a gente. E então a última pergunta que deu o start para a nossa série é: qual é a validação de cada papel, do papel de cada um de nós? Qual a validação do papel de cada um de nós na família? O que eu estou fazendo lá dentro da minha casa? Quem sou eu como filho, como pai, como esposo? Aí, para a gente responder essa pergunta como cristãos, nós precisamos entender que cada um desses papéis, ele é permeado, ele é envolto pela graça de Cristo e revela uma face de Deus, uma faceta de Deus. E a família, no todo, compartilha, então, o desejo que Deus tem de se reunir com os seus, de estar próximo dos seus. Então a gente pode dizer que os papéis de uma família apresentam quem Deus é. E daí o clichêzão, Deus é amor. Esse é o clichê. E é a base, né, para a gente entender que de todo o movimento do que é família, quem Deus é quando Ele se revela através do pai, através do filho, através da mãe, através do trabalho, do sentar-se à mesa de todos nós juntos e assim por diante. E esses papéis acabam sendo falhos por quê? Porque eu sou falho, porque eu sou pecador, você é falho, você é pecador. Mas Cristo Jesus redimiu, quando em sua missão aqui na terra, estabelecendo para mim e para você uma forma, uma maneira como nós podemos imitar a Cristo Jesus. E mesmo assim nós não vamos alcançar perfeição ao imitar Jesus, mas vamos ter no amor e na graça que Jesus trouxe quando deu a sua vida por nós na cruz, nós teremos a confiança de que mesmo não sendo perfeitos, nós somos chamados para partilhar a glória de Deus neste lugar, a glória de Deus através da minha vida, através da minha família.
E essa é uma oportunidade que Deus nos dá. Pertencer em família para dividir, apresentar, partilhar a glória de Deus dentro e fora de casa. A família, então, é uma pequena parte do todo, por isso, microcosmo. E daí, cada família tem a sua particularidade, por isso, um microcosmo. Eu dei esse exemplo pela manhã, quando senta eu lá em casa, né? Senta a nossa família para comer na casa da minha mãe. A gente começa a falar sobre assuntos que não são lá, tipo, como que eu posso dizer, polêmicos. Por exemplo, Bolsonaro é mito. A gente começa a falar lá, e de repente, no meio da conversa, eu e minha mãe, a gente está falando um mais alto que o outro na mesa, e bate talher. E a Melissa, eu olho no canto, a minha esposa está ali só, pensando assim, aonde é que eu amarrei meu burro? Vou pegar, sair de fininho daqui. De repente eu falo assim, mãe, sensacional o vinagre de maçã que a senhora trouxe aqui para a gente comer essa saladinha. Ela fala, lembrei de você, meu amor. Que ele fica naquela, né? Acabou a briga? Não, a gente não está brigando. Essa é a maneira que a gente tem de conversar e tal. Vocês não estavam brigando? Não. Tem certeza? Tem. E a gente se resolve, está tudo certo. Né? Cada família tem a sua maneira de lidar com disciplina, cada família tem a sua maneira de lidar com crises, com dinheiro. Então, por isso, um microcosmo. Então, essa pequena parte do todo, ela tem um presente, que é apresentar Deus ao mundo. Isso traz mais uma pergunta. Deus se revela, então, através da minha família? Deus, Marcão, pelo tudo que você está falando só nessa introdução, Deus quer se revelar através de mim e da minha família? Sim. Você tem certeza disso? Você não conhece a minha família. Se revela através da minha, pode ficar tranquilo através da sua também. Cada mensagem, então, nossa aqui durante a série de março, de família, nós vamos tentar fazer o seguinte, a gente vai apresentar uma faceta de Deus, revelada em um dos papéis, e daí, em contraposição, óbvio, o pecado deturpou essa revelação, então nós não conseguimos ser plenos nisso. Então, como Jesus, ele estabeleceu, então, e viveu esse papel aqui, de forma que nós podemos confiar nele, para entender a sua redenção, a sua graça, o seu amor sobre nós, bem como entender a família como bênção, como presente de Deus, e mais, podendo dividir com o mundo, compartilhar a glória de Deus. Pensando nisso, a nossa primeira mensagem, então, tem como tema dançando conforme a música. Aí a minha pergunta para você, é um dito popular, né? O que quer dizer dançando conforme a música? Perfeito. O negócio, seja flexível, né? Faça como der. Conforme o contexto, vai fazendo aí. Mas quando você ouve isso, por exemplo, no seu emprego, você tem que dançar conforme a música. O que você sente quando você ouve isso no seu emprego? É bom? É ruim? É motivador? E aí? Como seria ouvir isso para sua família? Porque, se não me engano, há momentos que nós dançamos conforme a música dentro de casa. Se não me engano, se a sua casa é igual à minha, isso rola. E o que é pior, não é motivador, não é legal, não é gostoso, não apresenta quem Deus é.
Será que não existe uma dança de Deus para nós, então? Porque daí, eu acho que o que a gente tem que pensar é como é que Deus quer que nós façamos. Porque a forma como Deus quer que nós façamos não é muito melhor do que fazer conforme a música, do que fazer conforme der, fazer conforme o contexto. Não é muito melhor fazer conforme Deus quer para nós? E daí a gente olha para um texto clássico, então, Gênesis 1, 26 a 28, e a gente vê que na instituição da família, ela aconteceu quando? E eu vou confessar isso para vocês, eu tive por muito tempo dificuldade de entender que família era uma instituição. Depois eu entendi que na verdade ela é mais do que uma instituição, né? Uma organização. Ela passa, olhando para o texto bíblico, ela é um projeto da imagem e semelhança de Deus para nós, que foi foi feito um contrato comigo e com você, entre aspas, com a humanidade, na criação. E olha só, o texto diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E já nesse primeiro momento, o que a gente entende é que, olha a expressão, quem disse isso? Uma pessoa, Deus. Mas o verbo seguinte está no plural, façamos. O que mostra que Deus está chamando mais uma ou duas pessoas, e daí vocês já entenderam que tem a ver com a triunidade de Deus, chamando Deus Pai, chamando Deus Filho, Deus Espírito, e então, façamos o homem, criar o homem à nossa imagem. Deus não está dizendo, Deus Pai não está dizendo, vamos criar o homem à minha imagem, e sim à nossa. É a imagem do Deus Trino, e não do Deus Pai, e não do Deus Filho, e não do Deus Espírito. Não está segregado, é único. E aí então, ele ainda dá a essa semelhança tem uma missão, porque essa semelhança trará à criação do homem a sua obra-prima. A obra-prima de Deus é o homem. E qual que é a missão dessa criatura então? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Mas dominar não é espizinhar, não é sacrificar, não é pôr na coleira, na gaiola. Não. Dominar é se relacionar. E cuide de uma forma que você preste um cuidado a tudo isso. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então o Deus único, quando resolve criar o homem à sua imagem e semelhança, o desejo da criação de Deus é também participar dessa criação, é partilhar dessa criação. E o seu desejo é que o homem tenha essa mesma vontade. E o texto continua: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E neste momento Deus não está separando homem, humanidade, não, ele está dizendo homem e mulher, humanidade. Não é homem mais importante do que mulher, não. No primeiro momento, o texto é homem, humanidade, e no segundo momento, para finalizar e concretizar o que é a imagem de Deus, é homem e mulher. Então é no relacionamento homem e mulher que a semelhança, a imagem de Deus se propaga. É na formatação da família a partir daqui, da criação do homem, que Deus então promove
a escritura de como é que se forma a família. E a partir de então, a imagem de Deus e a sua semelhança serão divulgadas, propagadas. De que forma? Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem. E então, a segunda parte do texto, travou aí, cara. Valeu. A terceira parte do texto, todo ele na terceira pessoa e não do plural, e não no singular. Então Deus não deu ao homem especificamente, ou à mulher essa ordem, deu para os dois. Olha, vocês vão fazer isso, e vão cuidar da terra, e vão se relacionar com toda a criação. Então quando o homem é criado e é posto à terra, tem toda a criação ao seu redor, já preparada para lhe acolher, e agora o seu papel é cuidar de tudo isso. O que a gente vê então é que desde a criação, o que Deus está fazendo é se revelar ao homem. Por isso, o que ele faz quando ele cria homem e mulher à imagem e semelhança de Deus, dele, é ter como parâmetro o seu relacionamento trinitário. Por isso, façamos. Olha, como eu me relaciono, Deus Pai, com o Deus Filho, com o Deus Espírito, eu crio o homem justamente para isso. Eu crio a humanidade justamente para isso, para se relacionar também. Onde então a comunhão do homem nos seus relacionamentos carrega consigo o desejo de partilhar, de dividir com a criação, com outras pessoas, a essência da comunhão, que é o amor. A palavra usada para entender esse movimento do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, essa comunhão que torna um Deus, três pessoas, uma só, e que Deus quer dividir com a sua criação, é pericoresis, um termo teológico, não aparece na Bíblia, mas os pais da igreja trouxeram, e a pericoresis, ela tem um significado no grego que é contido em voltas, ou dançar em volta. E o seu conceito é o movimento que existe entre as pessoas da Trindade, uma vivendo em função da outra, mas sem reivindicar suas prioridades, apesar de apresentar suas particularidades. Onde cada pessoa da Trindade se relaciona com a outra, consigo, mas não se misturam. A união do Deus Trino, a comunhão trinitária, a mutualidade da glória de Deus, podem ser definidas então como a dança de Deus. A comunhão do Deus Trino recebe então como definição uma palavra que lembra uma dança, porque eles se relacionam, eles têm suas particularidades, um vive em função do outro, mas um não é mais importante que o outro, e é isso que Deus quer que nós dividamos, que nós compartilhemos dentro de casa, na família. Então a gente pode dizer que a faceta de Deus revelada na criação e instituição da família, a base da instituição familiar é a comunhão, a expressão e a apresentação de um Deus relacional que nos torna relacionais. E o que é nos tornar relacionais? É fazer com que nós sejamos desejosos do outro, desejosos pelo outro. Na dança de Deus para a família,
Uma pessoa vive em função da outra, sem reivindicar suas prioridades, apesar de preservar suas particularidades. Óbvio que nessa dança da família daí, em algum momento na balança, a gente vai ter que correr para o lado de alguém, não para atender um capricho, uma necessidade. E talvez aquela pessoa, aquele momento, seja uma prioridade. Por exemplo, doença, né? Saúde. A gente não vai conseguir cumprir com as nossas prioridades, porque existe uma carência e a gente precisa suprir. Quando então a definição para essa divisa de Deus, né, para esse compartilhar de Deus da sua comunhão para a família, que a gente definiu aqui como uma pessoa vivendo em função da outra, sem reivindicar suas prioridades, apesar de preservar suas particularidades, é mais ou menos assim: em família, eu não sou mais importante. O outro é. Em algum momento, eu posso reivindicar uma necessidade. Claro, todos nós temos, mas não quer dizer que suas necessidades são a prioridade da casa, da família. Isso chama-se capricho, egoísmo, autocentrismo. Eu preciso ser satisfeito. Não, precisamos satisfazer. Mesmo que isso seja particular, precisamos. Um exemplo, a gente já falou sobre isso aqui em outros momentos. Antigamente, como era a família? Vivia em função de que pessoa? Do pai. O que essa geração que teve o pai como o principal da casa aprendeu? O que ele aprendeu eu não sei, mas ele não gostou. Porque os filhos dessa geração passaram a dizer que o mais importante dentro da casa, quando eles constituírem a família deles, o mais importante serão os filhos. E aí a gente tem uma bagunça que ninguém é mais importante que ninguém. Mas quando eu me faço mais importante, eu sou o pai, a minha autoridade é a minha necessidade, não é? Casos de violência, de outorgar as coisas, tem que ser assim, não é? Autoritarismo, não é nem autoridade. Se não me agrada, não faz, não usa, não fala. Aí migrou para o outro lado. Aí essa geração não conseguiu lidar com essa frustração e disse que esse tipo de família não presta, joga fora. Que tipo de família legal? Olha, que o filho seja o principal. O que a gente tem? Criança que não sabe lidar com frustração, 12 anos de idade tomando psicotrópico, não sabe ouvir não, vai para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho está mudando muito, não é só porque novas profissões estão aparecendo, é porque eu não sei lidar com regras, com hierarquia, eu não sei prestar contas. Essa é a geração que os filhos são mais importantes. O Deus Trino e Único vive em perfeita harmonia e comunhão nas três pessoas, criou o mundo e tudo que nele há, para quê? Para nós, então, nos relacionarmos com Ele, revelarmos a sua glória, compartilhar a sua comunhão, o amor, sua imagem e semelhança. E Deus estabeleceu o compartilhar dessa harmonia e deu como missão para nós o viver em comunidade, cuidando um do outro, cuidando do jardim, dos animais, etc. Por isso, família é uma parada muito mais divina do que uma criação social. Porque na família Deus quer que nós aprendamos a nos relacionarmos uns com os outros e com a sua criação. A família é o vestibular para o mundo, para a vida. Acontece que a queda trouxe uma distorção tremenda dessa harmonia que Deus
compartilhou na sua criação, e ao longo do tempo, o que aconteceu? O amor foi corrompido, a comunhão foi corrompida, a glória de Deus foi esquecida, a família foi desfigurada, a sua instituição foi desorganizada. E como que Jesus Cristo lida com isso, então, aqui? Sendo Ele nosso Salvador, no último momento com os seus discípulos, na celebração da comunhão na ceia, terminou a ceia, Jesus então faz uma oração. E lá em João 17, 1 a 11, a primeira parte dessa oração, Jesus diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Isso é, seus propósitos vão se cumprir. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o Deus único, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O que Jesus está dizendo é: Pai, restaura a pericoreses, restaura a nossa comunhão. Porque eu vim para cá e cumpri o meu papel. O Senhor deu uma missão, assim como deu uma missão lá na criação do homem, da instituição da família, o Senhor também me deu uma missão e eu cumpri. E eu vivi por essa missão. Eu dei a minha vida pela missão do Senhor. Eu dei a minha vida pelo Senhor. Eu dei a minha vida por eles. Agora, Deus, traz a sua restauração por mim. Traz a sua restauração por eles. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. Eu não estou reivindicando prioridades. Vivo em função de. Essa é a minha particular missão, apresentar o Deus único. Mas eu não estou reivindicando prioridades. Que a prioridade dele aqui talvez fosse apenas assim, como Deus Filho. Eu não vou passar por isso não. Redime quem tem que redimir e deixa a cruz para lá. Mas não foi isso que ele fez. E quando ele ora pelos seus aqui, isso é interessante, né? Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. E na parte anterior ele diz assim: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. É por esses caras que eu estou rogando, sabendo que daqui a alguns instantes vai chegar uma horda aqui, vai começar a bater em mim, e vai ter gente correndo e dizendo que nunca me conheceu. Eu estou rogando por esses caras que vão me trair. Mas eu vivo em função deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. A palavra-chave é glorificar. Então Jesus pede que Deus glorifique, como ele glorificou o Pai,
e assim nós, os seus, glorifiquemos e sejamos um com Ele. Marco, como é essa coisa de ser um com Deus? É sem se misturar. A gente não vai, a nossa essência, não vai dar para a gente ser Deus. Mas esse movimento de comunhão, de se relacionar um com o outro e com Deus, nos torna um. Aí eu trouxe a definição que o Tim Keller traz sobre glorificar, no livro A Fé na Era do Ceticismo, para a gente entender o que tem a ver um texto com o outro, a criação, o movimento de Deus. Glorificar é louvar, aproveitar, se deleitar com Ele. Eu gosto da presença dEle, eu gosto de estar com Ele, eu gosto de aproveitar do tempo com Ele, de fazer as coisas que Ele gosta. Glorificar é você aproveitar pelo que Ele é. Estar com Ele é a recompensa, é servir, mas também é ceder. Eu sirvo, eu obedeço. Eu queria fazer até o que era o contrário, mas eu vou preferir ceder para obedecer. Isso é glorificar. Onde você deixa, olha que legal, de viver para si, de viver para seus interesses, mas vive para ver o outro feliz, e isso te enche de felicidade. Glorificar acaba se confundindo nessa definição com a comunhão do Deus Pai, Deus Filho. E é justamente isso que Jesus está dizendo na oração. Jesus disse assim, o que Jesus falou na oração é mais ou menos assim: Pai, eu vivo desde antes da fundação do mundo para a sua glória. Eu vivo para o Senhor. Eu vivo para os seus interesses, mas isso me faz feliz. E o Senhor, quando criou o homem, criou a família, o Senhor dividiu isso e implantou no homem esse desejo de viver pelo outro e de fazer o outro feliz. De viver em função do outro. Sem reivindicar suas prioridades, mas para preservar a sua particularidade. Sem se misturar. Jesus está dizendo assim, Deus gosta de dividir, de partilhar, Deus gosta de buscar a mim e a vocês para um relacionamento glorioso, gracioso. Então façam o seguinte, assumam esse presente de Deus para vocês, assumam isso na instituição da família, se relacionem e vivam um para o outro, cuidando das necessidades, mas sem o egoísmo, sem dizer que um é mais importante que o outro. Olhando para os dois textos, a família, que é a pequena parte do todo, o microcosmo, como a gente disse, ela passa a ser então o agente da graça no mundo. Pois o que Deus quer é que da mesma forma que Ele se relaciona nas três pessoas da Trindade, nós também façamos uns com os outros. Então, glorificar é viver para ver o outro feliz. Assim como Jesus fez com o Pai e com o Espírito, nós somos convidados e chamados para fazer com a nossa família. E assim nós podemos glorificar o Pai. Gente, a partir dessa ótica, a família passa a ser um lugar de resgate da comunhão, um lugar de amor, de resgate do amor, resgate do relacionamento, resgate da mutualidade, resgate do respeito, resgate do partilhar, resgate da harmonia, resgate da salvação, não pelos nossos papéis, mas por Cristo Jesus. E isso é bem o contrário do que o mundo diz, porque o mundo diz que a família é um lugar que destrói,
destrói a comunhão, destrói o amor, destrói relacionamentos, destrói mutualidade. A família é um lugar que destrói o respeito, o partilhar. O mundo diz isso. A forma como o mundo vê família e propaga a família é justamente para destruir isso. Mas eles não têm culpa. O pecado é o problema. E nós sabemos que o homem, no sentido do todo, está condenado pelo pecado. Cabe àqueles que foram direcionados à cruz entender então que através dessa comunhão de Deus que Ele compartilha comigo, que Deus se revela também através de mim e da minha família. Cabe a nós então, redimidos no sangue de Jesus, entender que apesar de nós, Deus quer se revelar através de mim e da minha família. Apesar de mim, Deus compartilha da sua glória comigo. E deseja que eu compartilhe também com a minha casa, com os outros. Com a dança de Deus, a gente aprende que a música que toca é a música do compartilhar do amor, da comunidade, da mutualidade, do viver para fugir do egoísmo. A música que toca é viva em função da outra, sem reivindicar suas prioridades, mas preservando suas particularidades, para a glória de Deus. A família tem como presente de Deus a possibilidade então de dividir, através dos papéis da família, a essência de Deus, a presença de Deus, o agir de Deus, a graça de Deus, a comunhão de Deus. Isso vai completamente ao contrário de como o mundo diz que nós precisamos nos relacionar, porque o mundo diz que nós nos relacionamos para ganhar algo do outro, para ser contemplado em alguma coisa para o outro. Eu me relaciono e aumento a minha rede, para quê? Para vender mais, para ganhar mais, para ficar mais conhecido, mas para quê? Para ganhar mais, para ter mais, para comprar mais. E é na família, segundo os textos que a gente olha aqui, que a gente é convidado a tratar disso. E então, nós aqui temos o privilégio de tratar isso como igreja, como família da fé. É desejo de Deus que a gente participe e compartilhe. Compartilhe. Eu recebo, mas eu também entrego o seu amor, essa dinâmica que glorifica Deus através de Cristo Jesus. E nós, então, passamos a apresentar Deus através da nossa família. Apesar de nós, Deus olha para mim e para você, chama pelo nome e completa: filho amado. Apesar de nós, Ele chama pelo nome, completa: filho amado. Leve isso aos seus. E a família nos dá a oportunidade de fazer isso, primeiro, com quem está ao nosso redor. Segundo, espalhando ao mundo. E quando os nossos filhos se vão, que filho tem que ir, que eles levem isso nos seus formatos de família, ou aonde quer que ele esteja, que ele leve, que o mais importante é que a gente aprenda, a exemplo da comunhão do Deus Trino, a vivermos em função do outro, para a honra e glória do nome de Deus. Talvez por isso seja tão catastrófico, tão difícil para nós
cuidar da família. Porque o pecado não permite que a gente tenha essa comunhão ou esse entendimento. Sem contar que por muitas vezes a gente confunde comunhão com beijar, abraçar e rir, né? Comunhão é esse movimento de viver para o outro, de se relacionar sem interesse próprio. E o convite de Deus é que Ele quer se revelar assim através de mim, de você, através da sua família. E é por isso que eu quero orar pela sua família nessa noite. Quero orar por você. Clamar a Deus que nos dê forças e nos dê coragem para vivermos dessa forma um com o outro. E que em nome de Jesus, aqueles que se relacionam com a nossa família também possam ser tocados por isso. E assim Ele seja revelado a outros e a outros. Que presente para nós. Por isso família é bênção. Não é nada disso que dizem por aí. Deus Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Deus, de compartilhar a Tua palavra aqui nesta noite. Peço a Deus que em nome de Jesus, o Senhor traga a cada um de nós aqui, ó Deus, a graça, o orgulho de ser agraciado com a possibilidade de entregar, de revelar, de mostrar quem Tu és, o Deus amoroso, o Deus que quer se relacionar, que quer dividir a sua glória, que quer cuidar. Ó Deus, que nós possamos levar tudo isso através da nossa vida e da nossa vida em família. De uma maneira especial, Deus, queremos colocar diante de Ti a nossa casa, a nossa família, Deus. Clamar, ó Deus, que o Senhor nos resgate e faça realmente da nossa família um lugar de resgate, do amor, da comunhão, da transformação. Um lugar de resgate, ó Deus, da salvação, da presença de Cristo Jesus. Que, ó Deus, nos nossos papéis, com o nosso cônjuge, com filhos, com os pais, com irmãos, como for a nossa situação, ó Deus, nós possamos dividir a Tua presença, o Teu amor, a Tua graça, Pai. Deus, restaura em nós a capacidade de vivermos para o outro. Não deixa isso se tornar doentio, Pai. Não que viver para o outro seja apenas atender os seus caprichos. Pelo contrário, Deus, seja realmente ver o outro feliz. E que nossa felicidade esteja nisso, Pai. A fim de que o Senhor esteja feliz com o cumprimento dos nossos papéis aqui, mas principalmente entendendo que só podemos fazer isso porque Cristo Jesus na cruz morreu, nos libertou e, ó Deus, tem poder o suficiente para nos afastar do pecado e restaurar, ó Deus, esse movimento um com o outro, um para o outro. Abençoa, Deus, as escolhas, as decisões em família que nós precisamos ter essa semana, que elas revelem Cristo Jesus. Abençoe, ó Deus, a saúde emocional, espiritual, física de cada um aqui, de cada lar aqui. Que em nome de Jesus, se há, ó Pai, entre nós alguém sofrendo por conta da sua família, sofrendo, ó Deus, por conta da saúde de alguém em sua família, nós clamamos, ó Deus, que o Senhor, ao restaurar a comunhão, a visão de comunhão, o Senhor possa levar o partilhar dessa comunhão para dentro desse lar, e assim, ó Deus, nós possamos compartilhar Cristo, a cura de Cristo, a presença de Cristo Jesus.
Nós pedimos então que o Senhor venha estar conosco, nos aproximar cada vez de Ti, e que a nossa família também resplandeça quem Cristo é. Muito obrigado pelo nosso domingo. Abençoe essa semana e que nós possamos viver para a honra e glória do Teu nome. Despede-nos, ó Deus, na Tua graça, na Tua paz. Leva-nos no Teu amor e que sejamos cheios do Teu Santo Espírito e possamos partilhar da Tua comunhão e da Tua presença onde quer que estejamos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.